Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado para todos sempre. Convido a todos que podem se pôr de pé, por gentileza. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O livro do Êxodo, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Êxodo, segundo livro da Bíblia, no seu capítulo de número 5, no versículo de número 1. Quem encontrou diz o quê? Glória a Deus, aprenderam certinho, os irmãos são uma bênção. Glória a Deus. A palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 1, registra assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no oásis. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa, aleluia, num resort. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eis-me aqui, diante da Tua presença, Senhor. Eu lhe peço, meu Pai, me ajuda, Senhor Deus, a falar a palavra que o Senhor mesmo inspirou. Que diminua eu, Senhor, e que Tu cresças aqui, Senhor. Não quero status, não quero posição. O meu objetivo aqui, Senhor, é falar a Tua palavra, da mesma forma que o Senhor falou a mim, meu Pai. Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai. Graças a Deus. Aleluia. O termo celebrar tem como um de seus significados honrar a Deus, adorar a Deus. E hoje, meus irmãos, Deus não vai falar da água que jorrou da rocha, nem tampouco Deus vai falar sobre o maná que caiu do céu. Hoje, nesta noite, Deus vai falar sobre este tema: deserto, lugar de servir a Deus. Aleluia. Deserto traz ao nosso entendimento escassez total, pastor Emiliano, vegetação inexistente, ausência de pessoas e ausência de recursos indispensáveis para a nossa sobrevivência, como água e alimento. Deserto, um lugar marcado por suas altíssimas temperaturas durante o dia, podendo chegar até 50 graus, e à noite chegam a menos 5 graus. Um clima totalmente instável, que sofre grandes variações. Deserto, abrigo de animais terrivelmente peçonhentos, como aranhas da areia, viúvas negras, escorpiões e serpentes como a cascavel, entre outros. O deserto se revela de formas variadas em nossas vidas. Exemplo: problemas de saúde, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas familiares, entre tantos outros. Perceba, meu irmão, que deserto não tem nada atrativo. Certamente, se eu perguntar qual de nós, aleluia, estamos dispostos a ir ao deserto, certamente que nenhum de nós iríamos nos candidatar. Mas espiritualmente falando, o deserto não é escolha nossa, o deserto não é escolha minha, nem tampouco sua. Aleluia, o deserto é a escolha do Senhor, é a vontade do Senhor. E eu preciso te falar algo bíblico, aleluia. O próprio Deus nos conduz
ao deserto. Vamos para a Bíblia, eu leio aqui, Mateus no capítulo 4, no versículo de número 1, diz assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito, aleluia, então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Perceba que não estamos falando do obreiro, da obreira, do irmão, da irmã, estamos falando do Senhor Jesus Cristo, o próprio, o Deus encarnado, o Filho de Deus. Já disse e repito, hoje Deus não está falando do maná que desceu do céu, aleluia, nem da água, irmão Jonathan, que fluiu da rocha. Hoje Deus está falando de servidão, aleluia, de servidão no deserto. E Deus te diz: você está no deserto? E Deus te diz: foi eu quem fiz isso, aleluia. O próprio Espírito nos conduz, o próprio Espírito nos leva ao deserto, aleluia. E todo deserto tem um objetivo. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2, o objetivo do deserto que nós enfrentamos. E te lembrarás, diz a Bíblia, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Qual o objetivo deste deserto? A Bíblia responde: para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não, aleluia. Deserto tem um objetivo único: ensinar. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz para ele assim: deserto é pedagógico. Fala para ele, prega para ele, me ajuda a pregar, aleluia. O deserto é uma escola, o deserto é onde o Deus vivo prova os nossos corações, aleluia. Enquanto eu estudava essa palavra, o Espírito Santo, aleluia, ministrou no meu coração algumas lições que aprendemos no deserto. A primeira lição que aprendemos no deserto: deserto é um lugar de direção de Deus, aleluia. Êxodo capítulo 13, versículo 21, e o Senhor, aleluia, ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem. Para quê? Para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem, para que servissem de dia e de noite, aleluia. Aqui eu já faço uma aplicação. No deserto não podemos parar de caminhar, no deserto não podemos parar de servir, no deserto não podemos pensar nas panelas de carne que o Egito nos oferecia, porque o Espírito Santo é quem nos guia pelo deserto, aleluia. Glória a Jesus. Segunda lição que aprendemos no deserto, aleluia. No deserto, a presença de Deus, pastor Tiago, no deserto a presença de Deus é garantida. Êxodo capítulo 13, versículo 22, Deus está falando da Bíblia hoje, aleluia. Deus está falando de servidão. Êxodo capítulo 13, versículo 22, a presença de Deus é garantida. Me prova, eu não, a Bíblia te prova. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Este deserto, a presença de Deus é garantida. Neste deserto Deus não vai se apartar de ti. Neste deserto a Bíblia diz que Deus não retirou de diante do povo a coluna de nuvem, nem a coluna de fogo, aleluia. Terceira lição que aprendemos no deserto: no deserto Deus sabe o que está fazendo. Êxodo capítulo 14, o versículo de número 4, o próprio Deus dizendo:
e eu, o Deus vivo desta obra, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Olha o trabalhar de Deus, aleluia, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército. Mas por quê? Porque assim saberão os egípcios, que eu sou o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Quarta lição que aprendemos no deserto: deserto é lugar de livramento. Êxodo capítulo 14, o versículo de número 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, aleluia, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, pregam por aí um evangelho encantado, um evangelho sem dor, sem renúncia, sem deserto. Falam de um evangelho encantado, quando na verdade, aleluia, o evangelho genuíno é que nos encanta. Pregam um evangelho transformado, quando na verdade o evangelho genuíno é que transforma. Pregam as bênçãos de Canaã, mas não se fala das servidões no deserto. O evangelho genuíno, eu preciso te dizer isso, é deserto, é angústia, é perseguição, é traição, é renúncia, é calvário. Aleluia! O evangelho, a porta estreita, aleluia, não o caminho largo. Nós não estamos aqui para caminhar por caminhos largos, espaçosos. O caminho do evangelho que leva à salvação continua sendo estreito. O evangelho genuíno que nos leva à vida eterna continua tendo deserto, continua tendo aflição, aleluia. Mas cabe a mim, cabe a você continuarmos servindo a Deus neste deserto. Aleluia. Não há problema, meus irmãos, não há problema algum em falar das bênçãos da terra prometida, mas eu preciso ser franco com você. Eu preciso ser franco com você dentro da Bíblia. Aleluia. Depois do deserto vem sempre um mar vermelho. Depois do mar vermelho vem sempre um rio Jordão. Depois do rio Jordão vem as cidades fortificadas. Depois das cidades fortificadas vem as muralhas de Jericó. Mas eu te digo, em nome de Jesus Cristo, deserto é um processo, suporte o processo, e você viverá o propósito deste deserto. E aqui eu libero uma palavra: a fé que te sustenta no deserto, aleluia, é a mesma fé que vai te sustentar na terra prometida. Aleluia. Meus irmãos, aleluia, Deus falou fortemente ao meu coração. Enquanto, aleluia, eu escrevi estas palavras, o Espírito Santo falava ao meu coração, presbítero Denilson, e Deus mandava eu dizer assim: não sei se é online ou se é presencial, mas Deus te diz assim: você obreiro que está neste culto presencial, online, não sei, você que chegou aqui decidido que ia parar dizendo: este é o último culto, eu vou entregar o ministério, o deserto está difícil, eu vou desistir. Mas assim te dei, diz Deus, a obra que você começa, eu até permito você parar, mas a obra das minhas mãos, que eu comecei em sua vida, ela não vai parar. Aleluia! Não desista.
Vira para o teu irmão e fala para ele: não desiste não, vamos servir a Deus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 20, o apóstolo Paulo escreveu assim, inspirado pelo Santo Espírito: cada um, não só um, não só outro, cada um, permaneça na vocação em que foi chamado. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 18, diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, não mais e menos, é mais e mais, é mais e mais, até ser dia perfeito, aleluia. Se é para pregar, pregue, se é para cantar, cante, se é para dançar, dance, se é para lidar com instrumentos, lide, aleluia. Mas não pares, não pares, não pares, porque deserto não é lugar de desistência, deserto não é lugar de se prostrar, aleluia. Do deserto você só vai se prostrar para clamar a Deus, aleluia. Meu irmão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, aleluia. Eu não estou dizendo que somos super crentes, eu não estou dizendo que somos Ironmans da fé, longe disso, mas eu digo para você, aleluia, que até Jesus Cristo no Getsemane, ele desejava que o cálice se apartasse dele, mas eu te digo mais, aquele cálice, aquele deserto era a vontade do Pai, aleluia. Por isso, meus irmãos, não desista, começando por mim. Quem é o segundo que não vai parar? Cadê o segundo? Cadê o segundo que não vai desistir? Aleluia. O nosso trabalho não é vão no Senhor, aleluia. Vira para o teu irmão, vou usar bastante isso hoje, aleluia. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: vai ter recompensa, aleluia. A Bíblia diz: o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor, mas eu te digo, a nossa recompensa não é aqui nessa terra, a nossa recompensa, aleluia. Eu já estou ouvindo um glória a Deus lá atrás. A nossa recompensa não vai ser aqui nessa terra, aleluia. A nossa recompensa vai ser lá em cima, no céu de glória, onde Deus, o Deus vivo, o próprio Senhor, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai ter deserto, nem dor, nem tristeza, nem angústia. Por isso, meu irmão, mesmo no deserto, permaneça servindo ao Senhor, aleluia. Você não vai ficar para sempre nesse deserto. O deserto é passageiro. O deserto é passageiro. Aleluia. Era um caminho de 3 dias, tornou 40 anos, mas chegou ao fim. Você não vai ficar para sempre nesse deserto. Você não vai sucumbir. O deserto não vai te parar, o deserto não vai te engolir vivo. Mas por quê? Porque eu te digo, o Deus que te prometeu a terra está contigo no deserto também. Glorifique ao Senhor, aleluia, aleluia. A presença de Deus é garantida. A presença de Deus é a nossa maior motivação para vencer, para pelejar, para estarmos presentes nos cultos, para adorarmos a Deus, aleluia. Glória. O deserto é passageiro. Deus está dizendo: deserto é lugar de me servir, deserto é lugar de me celebrar festa, deserto é lugar de alegria. Mas como
como que eu vou me alegrar? Meu irmão, você não sabe o que eu estou passando, eu não sei mesmo, mas o Deus, o dono desta mensagem sabe, e Deus está dizendo: deserto é lugar de festa sim, deserto é lugar de servir sim, deserto é lugar de alegria sim. Me prova, a Bíblia te prova. Profeta Abacuque, no capítulo de número 3, no versículo de número 17, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve: portanto, ainda que a figueira não floresça, deserto, nem haja fruto na vide, deserto, ainda que o produto da oliveira minta, deserto, e os campos não produzam mantimento, deserto, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, deserto, e nos currais não haja gado, deserto, todavia, de qualquer maneira, não importa a dor, não importa o deserto, não importa a angústia, não importa a perseguição, não importa o motivo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Meus irmãos, Deus está falando fortemente. Deus, de uma forma muito simples, muito objetiva, falou comigo. Não vou tomar muito tempo, já estamos encaminhando para o fim. Aleluia, porque aquele que fala a palavra de Deus não sobe aqui para ficar cozinhando galo, como diz, me perdoa a expressão. Aquele que prega a palavra de Deus tem que falar aquilo que Deus manda. E o que passa é procedência do maligno. Eu não vou te cansar. O Espírito Santo falou claramente ao meu coração, está falando conosco, aleluia. Deserto é lugar de servir, deserto é lugar de perseverança, deserto é lugar de continuar marchando ao Senhor. Meus irmãos, o deserto, aleluia, no deserto só cai prostrados desobedientes, no deserto só fica para trás quem não quer nada com Deus, no deserto só fica para trás quem não quer servir ao Senhor. Eu sei muito bem, aleluia, que você está enfrentando desertos, aleluia, porque fora disso não seria o Evangelho, mas Deus está dizendo, não sei para quem, mas o Espírito Santo diz, continue me servindo, não desista, porque eu não desisti de ti. Este deserto, diz o Senhor, foi eu quem o coloquei neste lugar. Este deserto não vai te parar, este deserto, filho meu, filha minha, não vai te vencer. Busque a minha presença, pois no deserto eu me revelo, no deserto eu revelo a minha glória e o meu poder. No deserto tu pode sentir a minha presença, no deserto a providência, no deserto há livramento, no deserto a xarabacandaragaçude canta, o meu nome é glorificado. Por isso diz o Senhor, permaneça, permaneça, permaneça e não desista. Aleluia. Meus irmãos, vira para quem está do teu lado e diz assim: seja profeta na vida dele, me ajuda a pregar, a gente já está terminando. É no deserto que Deus age. Fala para ele, fala para ela. É no deserto que Deus age. Pregue para ele, fale com autoridade. Há uns tempos atrás, Deus usou a vida do pastor Emiliano para trazer uma mensagem tão poderosa aos nossos corações, que dizia que quando Deus quer fazer algo, Deus quer fazer milagre, Ele vai te levar para o deserto. Eu não sou contra as férias não, irmão, longe de mim. Sou a favor das férias, no oásis, no resort. Mas não é isso não, meu irmão. Hoje é servidão no deserto. Hoje é o caminho espinhoso, o caminho árduo. Hoje é o caminho estreito, aleluia. Hoje Deus está, aleluia, nos exortando, trazendo um alerta aos nossos corações, que o deserto não parou a obra do Senhor, aleluia.
Aleluia, o deserto não pode parar o seu chamado, aleluia, porque o seu chamado não é de homem, não é feito pelos homens, mas sim pelo próprio Deus. E aquilo que Deus começa, a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir, aleluia. É no deserto que Deus age. Como que Deus age? Salmo 107, versículo 35 ao 38, olha só, preste atenção o que Deus faz, a reviravolta que Deus faz. Salmo 107, verso 35, Deus faz assim: converte o deserto em lago, aleluia, e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifique casa para habitação, e semeiam os campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Aleluia. Em meio às lágrimas, oh aleluia, suporte o processo do deserto. Suporte, vamos suportar, todos juntos, nós vamos cantar o hino da vitória, porque este deserto, aleluia, não vai nos barrar. Qualquer dia desse o céu vai rasgar no meio, a trombeta vai soar, o noivo vai aparecer entre as nuvens, aleluia, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, subiremos com o encontro a Deus, a Jesus Cristo nos ares, para que estejamos para sempre com Ele, aleluia. Por isso, meu irmão, vamos vencer o deserto, e Deus está dizendo hoje, para mim, para você, como vamos vencer o deserto, aleluia. Meus irmãos, para encerrar, eu disse que eu não ia tomar tempo. Isaías, aleluia, irmão, Isaías no capítulo 35, versículo 1 ao 10 diz assim: oh meu Senhor, aleluia, o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho, aleluia, que se chama o caminho santo, oh aleluia. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá ele, nem se achará nele, porém, só os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia. A voz já foi embora. Aleluia. Glória a Deus. A reviravolta acontece no deserto.
Dizem por aí que ninguém acorda dormindo, né, pastor? Fazendo carinho, perdão. Ninguém acorda fazendo carinho. Eu nem se fala, então. É no chacoalhão mesmo. E hoje, aqui ó, é a palavra. É a palavra. A palavra de Deus nos alerta. A palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor veio de encontro aos nossos corações. Grandes lições aprendemos através da palavra de Deus hoje. Grandes ensinamentos, uma grande instrução de Deus, um grande e poderoso agir de Deus. E Deus insiste em dizer: é no deserto que eu entro com providência. É no deserto que Deus age. No deserto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma tão grande multidão, de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No deserto, a coluna de nuvem havia, a coluna de fogo. No deserto, o livramento de Deus estava presente. No deserto, a presença de Deus é garantida. No deserto, acontecem os maiores milagres. Dentro da Bíblia, se for para falar, meus irmãos, falta tempo. Mas hoje, de uma forma bem breve, bem clara, o Senhor falou aos nossos corações. E através desta mensagem que o Senhor falou conosco, eu quero reforçar o pedido que o pastor Emiliano fez agora há pouco. Permitindo Deus, vamos estar aqui amanhã, um culto de oração, porque é através da oração que nós vamos vencer. Você não está aqui porque esse deserto você pode vencer com a força do braço, não. Nós estamos aqui porque este deserto nós só podemos atravessar ele com a presença de Deus. Amém? Até aqui falou o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade. Aplaudam ao Senhor. Passa ao presbítero Denilson. Aleluias, glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida, presbítero Douglas, que continua fazendo tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor. Falou muito comigo esta palavra: deserto, lugar de servir a Deus.